Fala, torcedor alvinegro. Por 13 milhões e meio, Eric Pulga sai do Ceará. Essa foi a afirmação de um jornalista lá de Salvador. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no BPR. Vem comigo. Seja muito bem-vindo aqui no BPR. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Vem para o BPR que a gente tem todas as informações, tudo o que acontece no Ceará Sporting Clube. Então, você que está chegando nesse vídeo, comenta também sobre o que você acha dessa situação toda e que envolve sempre o nome de Eric Pulga, né? O Pulga novamente sendo falado lá em Salvador. Saiu o vídeo hoje, né? Dia 9/7, no Sou Mais Bahia. E também ontem foi falado no canal Time Leal, do jornalista Júnior Leal, lá de Salvador, que inclusive trouxe conversas com o empresário do Eric Pulga, falando sobre o interesse do Bahia no jogador, né, e sobre possíveis negociações, possíveis valores. E eu quero trazer um pouco, não só do que rolou nesse vídeo, né, que passou no Sou Mais Bahia, esse corte, né, do canal Time Leal, como também a minha opinião sobre esse cenário que envolve o nome do Eric Pulga, que está sempre sendo falado, sempre através do empresário do jogador, que é o Paulo Pitombeira, que já colocou ali algumas conversas com o André Hernan, que estava totalmente próximo do Corinthians, e me parece uma mecânica muito parecida com o que está acontecendo agora no Bahia. Ou seja, me parece um posicionamento, né, mercadológico do nome do Eric Pulga feito pelo seu empresário, né, que em algum momento, sim, o Eric Pulga pode sair do Ceará. Mas vamos ouvir aí o que foi falado nesse vídeo, porque lá o jornalista traz algumas informações interessantes. Vamos ouvir, né? E a gente depois dá o nosso pitaco por aqui. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Vamos acompanhar juntos esse corte aqui do Sou Mais Bahia, lá com o Matheus Barbaço, um abraço para ele. E também do Júnior Leal, jornalista, um abraço também para ele. De hoje agora sobre o time masculino, agora sobre mercado da bola. Júnior Leal, meu parceiro Júnior Leal, no seu canal do YouTube, Time Leal, falou um pouco sobre Eric Pulga, meus amigos. E trouxe aí pra gente algumas situações bem interessantes, informações bem interessantes, assim como a conversa com o staff do atleta. Tá na tela, vamos ver. E aqui eu vou trazer as informações exclusivas sobre o Eric Pulga. Eu tive o cuidado de procurar entrar em contato com o empresário do Eric Pulga, com o staff do jogador, fiz uma videochamada, e depois que eu fiz essa videochamada, eu tive o cuidado de falar com ele o seguinte: vamos conversar via WhatsApp, porque eu quero essas informações para poder mostrar para o meu público. Porque apenas palavras, embora eu sei que todos vocês acreditam no que eu estou falando, mas as palavras são palavras ao vento. E aqui a gente tem que mostrar credibilidade no serviço. Então aqui a gente vai trazer a conversa que eu tive com o empresário, com o staff do jogador, e eu busquei todas as informações plausíveis sobre o Eric Pulga. Conversei por videochamada e depois conversei no WhatsApp para que as informações ficassem registradas e aqui pudesse passar para vocês. Eu tenho muito cuidado com vocês. Então aqui eu vou trazer agora informação exclusiva. Botou na tela? Informação exclusiva sobre o Eric Pulga. E agora eu vou trazer para vocês essas informações. Eu conversei com ele, a conversa foi assim, ó. Vou trazer uma parte da conversa que eu tive com ele, e essa parte para mim é muito clara e deixa e sana todas as dúvidas sobre a situação do jogador. Eu fiz a pergunta para ele se o Bahia tem mantido conversas com o Pitombeira, que é o empresário do Eric Pulga, e a conversa com o Ceará. A resposta dele foi o seguinte: põe na tela aí. Põe na tela. O Bahia tem mantido contato com o Pitombeira, sim. E isso já há algum tempo. E até possível via proposta. Mas até agora, nada de concreto. Lembrando que... Bom, aqui já tem um ponto, né? Não tem proposta. Né? Primeiro passo de qualquer coisa é que o Bahia não fez proposta por Eric Pulga, né? Já começa daí. Não que não possa fazer, mas não tem proposta. Pitombeira foi quem intermediou a negociação do Bahia com o City Futebol Group, né? Tem boa relação com o Belitani, da Talent Esportes, tem renome aí na área do futebol, viabilizou essa negociação e mantém um bom contato com o Bahia e com o Grupo City. O Bahia ainda não apresentou uma proposta concreta para o Eric Pulga. Não apresentou uma proposta concreta para o Ceará, que sofreu o transfer ban, disse que iria pagar até sexta-feira e não pagou.
Mais um ponto. Júnior Leal, né? Ele comenta sobre o transferban do Ceará. De fato, até sexta o Ceará não pagou, mas o Ceará pagou, nesse dia 8 de julho, o transferban. Então, o Ceará já pagou. Não dá para ele usar esse argumento de que o Ceará não pagou o transferban, porque o Ceará pagou. Então, sim, o Ceará está passando por uma dificuldade financeira. Já surgiu o caso do David Ricardo também, né, junto ao Fluminense do Piauí. Não é mistério para ninguém que o Ceará passa por uma dificuldade financeira. Já, infelizmente, foi levado ao mercado, né, as circunstâncias em que o Ceará se meteu os pés pelas mãos, quando contratou ali o Saulo e o Barleta sem ter recursos, né? E isso, obviamente, complicou completamente o fluxo de caixa do Ceará, né? Porque provisionou um dinheiro que nunca entrou, o dinheiro da Liga até agora não entrou nos cofres do clube, e isso está dificultando muito a realidade do clube. Mas essa premissa que ele utilizou aqui, de antemão, né, Júnior, com todo respeito, eu só estou trazendo o que já aconteceu. O Ceará pagou a informação oficial do próprio clube, tá? Vamos continuar vindo aqui. Pagou o transferban. Então, ou seja, o Ceará ainda passa por grandes dificuldades financeiras e está fazendo, obviamente, jogo duro para não vender o atleta, porque entende que o atleta é muito importante para a temporada subsequente. Eu mandei um áudio para ele e a pergunta foi o seguinte: então me explica em que pé está a situação sobre o Eric Pulga. Eu peço que no áudio eu falo assim, ó, escreve para mim, não manda áudio. E aí ele fala assim, se realmente vier essa proposta, eu acho muito difícil o Pulga não ser vendido. E aí eu reforço. No caso, se chegar a proposta dos 13 milhões e meio, acha que fecha? E ele responde, sim. Então, ou seja, se o Bahia ofertar uma proposta de 13 milhões e meio para o Eric Pulga, automaticamente o Pulga vai ser jogador do Bahia. Por quê, Leal? Porque o jogador quer vir para o Bahia, porque o staff do jogador entende que é muito melhor para o atleta, e aqui a gente não precisa ser inteligente para entender isso. O staff do jogador entende que o Eric Pulga é muito melhor para o Eric Pulga jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro em um time estruturado, que vai pagar em dia e que tem portas abertas para a Europa. Só mais um ponto aqui, vou dar uma pausa aqui de novo, porque talvez ele esteja insinuando, né, o Júnior, com todo respeito, Júnior, mas é realmente mais um ponto em que a gente precisa abordar aqui, né, de que o Bahia é um time estruturado e que vai pagar em dia. Tá, o Ceará tá pagando em dia, tá? O Ceará tá em dia, não só com o Eric Pulga, com todo o elenco, assim. Então, se tá faltando alguma coisa de pagamento, não é um atraso, porque senão já teria saído no mercado todo, como saiu do caso do Avaí, né? O Avaí que atrasou 2-3 meses de salário. O do Ceará não tem salários atrasados a ponto de sair na mídia. Isso foi falado até pelo Saulo Mineiro, ele deu coletiva há 2-3 dias atrás, falando, olha, se tivesse algum problema de salários atrasados aqui, certamente vocês já saberiam, já teria saído na imprensa. Então, assim, os próprios jogadores estão falando, estão refutando a ideia de salários atrasados aqui no clube. Então, não é sobre isso, eu acho que também sobre estrutura, talvez vocês não conheçam a estrutura do Ceará, mas é uma estrutura que funciona muito bem, né, que tem todo um staff de trabalho muito bom, né, muito competente. Então, essa premissa, tudo bem, é o Grupo City. De fato, é uma estrutura de futebol que está sendo implementada no Bahia e que certamente vai mudar o patamar do Bahia. Mas sobre estrutura e essa outra ideia de salários em dia, não cabe muito. Tem algumas outras coisas que eu vou falar também, mas vamos continuar vendo aqui o vídeo do Júnior Leal, tá? E a galera tem que entender o seguinte, não estou aqui para confrontar a informação do Júnior no sentido de dizer que ele está mentindo, não, tá? Eu só estou trazendo aqui o que a gente tem de informações pelo Ceará e colocando aqui junto ao que ele está trazendo no vídeo, porque ele está trazendo informação. É uma informação que está vindo do staff do jogador, está vindo do empresário do jogador. Então a gente tem que conversar sobre esses detalhes de ambos os lados. Eu estou trazendo um lado que está mais ligado ao Ceará Sporting Clube e ele está trazendo um lado que está ligado mais ao empresário do Eric Pulga. Então todo mundo tem suas informações e a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Vamos ver mais aqui um trechinho. E que o sonho de qualquer outro jogador é jogar na Europa. Não é diferente para o Eric Pulga. E embaixo, aí um pouquinho mais embaixo, eu tive o cuidado de falar o seguinte. Entre o jogador, staff e Bahia, já está tudo acertado? Porque soltaram informações
dizendo que já estava tudo certo entre o Eric Pulga, Bahia e o empresário. E aí eu precisava perguntar para o grupo de empresário deles se essa informação era verdade ou se essa informação era mentira. E aí ele respondeu, não está. Mas, sinceramente, essa é a parte mais fácil. O Pulga tem salário baixo no Ceará. Então, as informações é o seguinte. No setor de tudo isso, o que eu quero trazer para vocês? O staff do jogador quer o jogador no Bahia. O Ceará fica fazendo jogo duro, dizendo que só vai liberar se pagar na multa rescisória, e a multa rescisória é 20 milhões. E o que a gente soube, o que eu soube de dentro do Bahia, que o Bahia entende que o valor mais próximo para fechar a contratação do Eric Pulga é de 12 milhões de reais. O Ceará já deixou claro que essa negociação pode envolver alguns jogadores do Bahia. O Ceará declarou interesse em 3 jogadores do Bahia. O Danilo Fernandes, goleiro, eu trouxe essa informação com exclusividade também. É um desejo do Ceará também o Danilo Fernandes. Mas o Danilo Fernandes é um jogador que o Bahia não entende como negociável, certo? O Bahia não entende como negociável o Danilo Fernandes. E também o Marcos Vitor, que é uma prata da casa do Ceará e que eles querem repatriar. E o Iago Felipe, em definitivo. O Marcos Vitor, o zagueiro Marcos Vitor, que não está sendo utilizado pelo Bahia, por empréstimo. E o Iago Felipe, o passe completo do jogador. Então, essas são as informações exclusivas e a verdade absoluta sobre o Eric Pulga. E aqui a gente não está trazendo suposição, tá bom? E aqui o trabalho é sério. Aqui a gente precisa passar a informação para vocês e mostrar o que está acontecendo. E essas informações que eu estou trazendo para vocês são completamente exclusivas. As informações que a gente tem com o empresário do jogador. Então pode botar informação exclusiva que dá trabalho fazer. Então essa é a verdadeira situação sobre o Eric Pulga. Se o Bahia colocar uma proposta de 13 milhões e meio, o grupo de empresário vai pressionar o Ceará para aceitar. E se ele falou que esses 13 milhões e meio, ele acha que... Ele foi enfático em dizer, ele fez sim. Você acha que fecha? Ele não falou assim nem... Não, eu acho que sim. Eu acho que dá certo. Ele foi muito claro. Sim. Então, eu acredito que essa proposta do Eric Pulga para o time do Ceará e o Bahia fazer essa proposta, se ele disse sim, é porque ele já tem o contato do Ceará e ele já sabe que o Ceará vai aceitar a proposta dos 13 milhões e meio. O empresário não ia trazer essa informação, não ia ser categórico em falar que sim, sem o Bahia, sem ele ter essa informação exclusiva do Ceará. Isso é simples e notório. Então essas informações que a gente está trazendo aqui, informações exclusivas sobre o Eric Pulga, a conversa que eu tive com o empresário do atleta, com o staff dos jogadores, e eles deixaram muito claro a situação do Eric Pulga. Vamos rodar o sorteio aí? Tá aí, rapaziada, a apuração do nosso parceiro Júnior. Pronto, terminou aqui esse corte, né, sobre o Eric Pulga. Um abraço pro Barbaço, pro Júnior Leal também, que trouxe essa informação do empresário do Eric Pulga, né, uma conversa que ele teve, e ele fala no vídeo sobre o Ceará aceitar uma proposta de 13 milhões e meio pelo Eric Pulga. É bom lembrar que o Eric Pulga tem, junto ao Ceará, apenas 40% dos seus direitos econômicos, né? Isso representaria, dos 13 milhões e meio, algo em torno de 5 milhões de reais. Vocês acham que isso ia resolver o quê na vida do Ceará, 5 milhões de reais? Parcelados? Nada, né? Então, assim, seria uma proposta ridícula para o Ceará abrir mão do jogador no meio da temporada, né? Então, o que a gente apurou é que esse valor, o Ceará não vai negociar o Eric Pulga, porque é um valor irrisório para o Ceará, né? 5 milhões não ia mudar nenhuma dificuldade financeira que o Ceará está passando agora, entendeu? Então, se realmente chegar uma proposta pelo valor da multa rescisória do Eric Pulga, que gira em torno não de 20 milhões, e sim de 40 milhões, aí pode-se negociar o Eric Pulga. Mas fora disso, é especulação, né? E a gente sabe que no meio do futebol, o empresário, né, ele sempre está especulando, ele sempre está valorando os seus ativos. E para o empresário, o jogador é menos do que um ser humano, ele é uma mercadoria. Essa é a visão do empresário, que diz que o Eric quer ir para o Bahia. Eu só quero falar sobre esse ponto também, de que o Eric Pulga é torcedor do Ceará, né? Eu acho que ele sente que está num papel muito importante na vida dele e no clube que ele ama como torcedor do Ceará, porque tem fotos dele com camisa da Ceará Amor, indo ao estádio, desde criança ele vai ao estádio acompanhar o Ceará Sporting Clube.
E ele sabe o papel hoje de protagonismo que ele tem no elenco do Ceará, pelo menos eu imagino, em que ele se vê como uma peça importante para buscar o acesso pelo time que ele ama. Eu não estou dizendo que ele não possa sair no final do ano, né? Mas nessa janela, por esse valor, eu acho que não me encaixa muito bem essa ideia do Ceará fechar uma negociação por 13 milhões no Pulga. E o próprio Júnior Leal traz que o Bahia quer dar 12 milhões. Ou seja, seriam apenas 4 milhões para o Ceará. Então são valores muito ínfimos, né? Pelo principal jogador do Ceará, quando o Ceará vendeu o Jonathan, né? Um jogador da categoria de base, 90% do passe, por 8 milhões de reais, né? Então, assim, não encaixa, sabe? Tipo, não bate as informações, não fazem um tanto quanto sentido em relação a essa eventual aceite do Ceará por um valor de 13 milhões e meio, por conta do percentual dos direitos econômicos do Ceará, que são apenas 40%. Então, não acredito nessa negociação por esses valores, né? E nem pelos 20 milhões nesse meio de temporada, né? Pelo papel que o Eric tem no elenco. Eu acho até que o Paulo Pitombeira, vendo o bom momento do jogador dele, está tentando encaixar ele ali dentro de alguns grupos em que ele tem uma boa relação comercial, né? Ele tentou no Corinthians, tentou agora, junto ao Bahia, ter uma especulação, um mercado especulativo, porque quando eu acho que há algo acontecendo, de fato, uma negociação que vai acontecer, eu não acho que o empresário vá vazar informações prévias de valores do jogador para jornalistas, sem, ao mínimo, ter uma negociação efetivamente acontecendo, né? Eu acho que ele está jogando com as informações que ele tem, com os bastidores que ele possui ali de fofocas, para tentar criar um clima favorável a uma eventual negociação. Eu acho que ele está forçando uma situação a acontecer e que ainda não aconteceu, até pelas próprias informações que o Júnior Leal trouxe no vídeo dele, né? Onde ele fala que não há nada, não há proposta do Bahia e não há negociação entre tudo acertado entre Eric Pulga e Bahia. Nem salários foram acertados, nem proposta foi feita, não tem diálogo, não tem contato, né? Mas tem contato do Paulo Pitombeira, que é um empresário e já tem uma boa relação com o Bahia. Então, assim, não há ainda, de fato, nada acontecendo e por esses valores tudo indica que também não vai acontecer nada. Pode acontecer? Pode, futebol, ninguém sabe como é que as coisas, como é que são as coisas, mas, assim, na lógica, não faz sentido o Ceará aceitar uma proposta de 5 milhões pelo Eric Pulga, porque os 13,5 milhões não viriam para o Ceará, viriam apenas 5 milhões. Então seria um valor muito insignificante para perder o seu principal jogador na temporada. E ainda, além do mais, ele colocou que alguns jogadores poderiam vir para o Ceará, né? Danilo Fernandes, que o Ceará já teve interesse em outros momentos, teve. Em outros momentos teve. Mas nesse momento o Ceará já contratou o Michael Clayton, tem o Bruno Ferreira e tem o Richard, além do Fernando Miguel, que também tem um salário alto, está lesionado, mas tem um salário alto junto ao elenco. Então não acredito também que o Ceará vai buscar goleiro nessa janela, tendo outras posições muito mais importantes a serem trazidas. Até porque o Danilo Fernandes não tem um salário baixo também. Além deles, ele citou o Marcos Vitor e o Iago Felipe. Até onde eu sei, o Ceará também não tem interesse nesses jogadores, não demonstrou interesse em trazer mais um volante, né? E um zagueiro nesse momento. Já repito, a gente está precisando de jogadores para o ataque e de criação, né? Então, não sei se encaixa muito esse perfil, né? Até pela vinda agora do Lucas Rian, que está vindo do Confiança, ponta esquerda, demonstra que o Ceará vai olhar muito para o seu ataque. Então, assim, são informações que elas não estão encaixando com o que a gente tem de informações do lado de cá, sabe? Não casa. Ou seja, o que me leva a crer que tem muito, e isso é normal no mercado, de especulação do empresário, né? O empresário, ele especula, ele cria ali fatores, ele traz informações, ele provoca, sabe, os players do mercado, como o próprio jornalista, como o próprio canal de mídia independente, para poder movimentar, né, essa informação e essa informação esquentar no mercado. Então, assim, o que eu vejo é que há, sim, um interesse do Pitombeira em negociar o Pulga. Talvez vendo o bom momento dele,
ele não quer demorar a perder essa onda de bom momento do Pulga. Só que eu acho que o Pitombeira está fazendo um desserviço ao Eric Pulga. Com todo respeito ao empresário, mas quando ele faz isso, ele atrapalha o jogador. O jogador que está querendo ficar focado no clube, pelo que eu sei, que está chateado com essas especulações de negociações do nome dele o tempo inteiro, ele está bem chateado, e eu acho que isso traz ali para o jogador um desconforto junto à torcida que ele ama, clube que ele ama, e eu acho que não era isso que o Eric Pulga queria, né? Então, tomara que tudo fique bem, né? Que o Pulga tenha cabeça para jogar no Ceará até o final do ano, e a vida siga, tá? O vídeo se estendeu demais, a gente trouxe esse corte por aqui, mas ao que tudo indica, são mais especulações envolvendo o Eric Pulga, que aparentemente não vão dar em nada, mas vamos acompanhando. Essas foram as últimas informações que a gente teve. Quando tivermos mais informações ou qualquer detalhes sobre um avanço de uma negociação do Bahia, os valores e tudo, se eventualmente houver uma proposta ao Eric Pulga, porque até agora está no campo da especulação, a gente traz para vocês aqui no BPR Vozão, tá bom? Então, fique por aqui, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo. Valeu, bora Vozão e bora pro Racha. Valeu!